prosseguindo o estudo de história da igreja, vamos agora à página 68 do nosso material didático. Vamos ao ano de 1814, o item 49 diz Convenção Trienal. Neste ano de 1814, foi criada a primeira denominação batista nos Estados Unidos. Neste período da história, os anabatistas são chamados de batistas, sendo que, irmãos, vão existir diversos grupos batistas. Para vocês terem ideia, no Brasil, oficialmente, existe uma convenção que eles fazem de tempo em tempo das igrejas batistas no Brasil. Existem 7 igrejas batistas. Existe igreja batista pentecostal, que nós veremos a história dela, a igreja batista independente. Existe até uma igreja batista anabatista. Então, como o nome anabatista ele foi caindo em desuso, e todas essas igrejas, elas diziam, na verdade, nós somos batistas, nós somos batizadores, não somos rebatizadores, porque nós não rebatizamos, porque o batismo católico e protestante, o batismo de recém-nascido, não tem valor. Então, por isso, eles se diziam batistas. Mas vocês vejam que é importante. 1814, haviam se passado, vamos colocar em número redondo, 24 anos, 20 anos, botar em número redondo, tá bom? Da independência dos Estados Unidos. Agora é que as igrejas anabatistas começam a ter liberdade, tá bom? E nesse período, então, foi criada, entendeu, organizada oficialmente a primeira igreja batista. Mas nós vimos com vocês que desde os anos 1600 já haviam igrejas anabatistas nos Estados Unidos, só que elas não tinham autorização para funcionar. Por quê? As igrejas presbiterianas ou puritanas inglesas, que dominavam aquela região, elas sempre criavam dificuldade. Lá na Inglaterra, o governo controlava mais, mas aqui nas colônias, como eles chamam, eles simplesmente pegavam e matavam, como fizeram no caso das bruxas de Salem. Inventavam uma história que tinham bruxas, que tinham adoradores de Satanás na região, e matava, e eles eram a autoridade, o povo ficava nas mãos dele, né? Tá bom? O comentário prossegue. A Convenção Trienal, oficialmente denominada Convenção Missionária Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos da América para Missões Estrangeiras. Foi esse o nome que ela se registrou. Irmãos, a partir de agora, o número de missionários vai aumentar, porque na Europa nós vimos história de missionários anabatistas lá na Inglaterra, onde a liberdade já existia, tá ok? Mas agora os Estados Unidos vai se juntar, tá bom? Nós estamos em 1814, esse processo vai se desenvolver, e é daí que cristãos pentecostais lá na Suécia, que nós veremos que Daniel Berg, o Narving, ele vem de igrejas da Suécia, que inclusive vão gerar as igrejas batistas independentes, tá bom? E eles vêm para os Estados Unidos para trabalhar, porque também era um país que estava se desenvolvendo muito, tá ok? E trabalham nos Estados Unidos um tempo e depois vêm pregar no Brasil, tá ok? O comentário prossegue. Em 1845, ocorreu uma divisão nesta convenção, pois alguns pastores eram a favor da escravidão. Estes saíram e organizaram a Convenção Batista do Sul. Essa convenção é caracterizada pela posição racista, ligação com a maçonaria e de linha protestante. Nós vamos ver mais à frente, entre os grupos satanistas que vai surgir, um deles é a Ku Klux Klan. Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. A Ku Klux Klan, ela foi fundada por um batista protestante. Então essas igrejas, elas serão caracterizadas pelo racismo. Irmão, cristão não é racista, não tem como, tá bom? Então eles queriam separação e eles, inclusive, eles perseguiam, capturavam e matavam negros e outras minorias, tá bom? Porque eles diziam que os negros são predestinados ao inferno. Isso aqui não é cristianismo. Nós temos que separar na história esses tipos de igreja, mostrando que isso não é cristianismo,